Vitor Menino, tio, poderia falar um pouco da sua visão sobre o celibato? O celibato, ele existe no cristianismo, existe no catolicismo. Eu nunca vi celibato no judaísmo, tá? Mas eles devem ter períodos que eles não têm relações sexuais. Então, acho que até poderia ser considerado um celibato nesse aspecto, tá? Então, assim, ok. O celibato, ele é um princípio de devoção, mas é uma coisa meio que, cara, assim, pessoas fazem o celibato para que elas meio que honrem com o seu compromisso com a sua deidade. Então, vou fazer celibato porque esse período eu vou ficar só fazendo práticas. Mas desde quando o sexo atrapalharia as suas práticas? Porque a minha mente se distrai ou eu fico pensando em sexo. Então, o problema está na sua mente. Por que você não trata a sua mente, então, ao invés de ficar fazendo celibato? Se punindo, porque o corpo tem desejos. É tão legal quando a gente se entrega com alguém que a gente ama, que a gente goste, ter realmente um prazer junto. Então eu não precisaria estar chegando a Deus e falaria: olha, eu amo tanto o Senhor que eu vou ficar em celibato. Ele fala: mas cara, eu botei uma mulher no mundo e botei um homem. Por que você não honra, então, o Deus que existe na mulher, fazendo amor com ela? É tão bonito isso, é tão puro, tão verdadeiro. Então eu não precisaria estar ali preso a um compromisso que eu sei que eventualmente uma hora eu vou descumprir. Não é mais fácil a gente entender as relações normais do sexo, respeitar o sexo sem, obviamente, exceder, sem realmente sair por aí fazendo putaria, mas pelo menos fazendo o sexo saudável, o sexo normal, natural, e fazendo as práticas que nós temos de religião? Eu vou falar algumas coisas tênues para vocês e que podem deixar algumas pessoas sem dormir hoje. No livro das primeiras comunidades cristãs, do Tyson, eu acho que o livro nem está aqui. Eu acho que já está na sala. O livro das primeiras comunidades cristãs do Tyson, ele vai trazer algumas elucidações sobre o sexo, né? Sobre, não o celibato, mas como vocês trabalham a questão do sexo no cristianismo. E o Lawrence Gardner também ressalta muito isso, tá? O Lawrence Gardner, ele não é acadêmico, mas, porra, foda-se, quem liga para isso é simplesmente quem tem problema, né? É um puta livro legal, recomendo muito o Lawrence Gardner. Aí sim eu recomendo porque envolve o cristianismo, que é a religião de vocês. Ou Tyson. E lá eles vão falar o seguinte: quem eram as viúvas, né? Para começar, se você for estudar a história do cristianismo, vocês vão perceber que todos os filhos eram concebidos em uma única época do ano. Então, o sexo, para eles, era extremamente controlado em certos períodos. Então, a mulher só podia ter relações sexuais com o marido naquele período. O restante, ela não tinha contato com o marido. Então, ela recebeu o título de viúvas. Viúva não significa que o cara morreu, significa que não tinha sexo. Então, eles ficavam sem se procriar. Isso também tem a ver com controle populacional. Então, isso é tratado por Lawrence Gardner no livro A Origem de Deus. O Tyson também ressalta isso, sobre as questões de se preservar, se resguardar sobre essa ótica, e que, na verdade, era simplesmente uma maneira, ou controle populacional, ou uma maneira ali de tentar deidificar, seja o imperador, deidificar um Deus dentro da sua fé. Mas, de novo, não há necessidade disso. Não há. Porque quando você entende as relações com a sua crença e com a sua fé, o sexo não vai te abalar. Não vai. Ele simplesmente é uma necessidade fisiológica e que deve ser cumprida. É somente isso.